Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poupar, Investir, Lucrar e eu sou o João Paulo. Há estratégias de investimento que parecem demasiado simples e talvez por isso sejam frequentemente subestimadas. Num mundo em que podemos construir carteiras com dezenas de ETFs, investir em milhares de empresas, obrigações, ouro, matérias-primas, imobiliário, criptomoedas e todo o tipo de investimentos alternativos. Existe uma estratégia que continua a aparecer quando se fala de construção de carteiras. 60% de ações e 40% de obrigações. É a famosa carteira 60-40. Ela não é nova, nem é particularmente sofisticada e certamente não é uma fórmula mágica. Mas sobreviveu durante décadas porque a parte de uma ideia bastante racional. Não precisamos necessariamente escolher entre crescimento e estabilidade. Podemos tentar combinar os dois. E é isso que eu hoje quero explicar exatamente. O que é uma carteira 60-40? O que é uma carteira 60-40? Porque surgiu, qual é a função dos 60% e a dos 40%? E como é que podemos construir uma utilizando ETFs? Como funciona o rebalanceamento? Quais é que são as suas vantagens e os riscos? E, sobretudo, porque uma estratégia que parece extremamente simples pode comportar-se de forma bastante diferente dependendo dos ETFs que colocamos lá dentro. E essa última parte é provavelmente mais importante do que aquilo que parece à primeira vista. Mas comecemos pelo básico. Uma carteira 60-40 tradicional coloca aproximadamente 60% em ações e 40% em obrigações. Se tivermos uma carteira de 10.000 euros, numa versão absolutamente simplificada, nós teríamos 6.000 em ações e 4.000 em obrigações. Aqui a matemática é extremamente simples. A lógica económica, no fundo, é o que nos interessa. As ações assumem principalmente a função de crescimento. Quando tu compras ações, tu estás a adquirir uma participação em empresas. E essas empresas podem crescer, gerar lucros, distribuir rendimentos e aumentar a produtividade. E, historicamente, as ações têm sido uma das principais formas de participação dos investidores no crescimento económico e empresarial. Mas existe um preço a pagar por esse potencial: a volatilidade. As ações podem cair e podem cair bastante. 20, 30% ou por vezes mesmo mais. E em determinadas empresas ou mercados, muito mais. É então que entram os outros 40%, as obrigações. Uma obrigação, ela representa essencialmente dívida. Em vez de seres proprietário de uma parte de uma empresa, tu estás a emprestar dinheiro a um Estado, empresa ou qualquer outra entidade emitente. Em troca, esperas receber juros e o reembolso do capital nos termos que estão definidos pela própria obrigação. A dinâmica é completamente diferente. E é precisamente essa diferença que interessa numa carteira diversificada. Mas por que não colocar simplesmente 100% em ações? É uma pergunta extremamente legítima, principalmente para alguém jovem com um horizonte de investimento de várias décadas. Se historicamente as ações oferecem maior potencial de valorização no longo prazo, por que não colocar simplesmente tudo em ações? Isso é fácil, porque retorno não é a única variável de uma carteira. Existe risco, volatilidade, horizonte temporal e comportamento humano. Imagina duas carteiras. Uma perde 20% em determinado período, outra perde 40%. Podemos olhar para os dois, ou aliás, podemos olhar para os dados históricos e concluir que ambas eventualmente recuperam.
Mas isso não significa que o investidor tenha permanecido investido. Uma coisa é dizer: eu aguento uma queda de 40%. Outra, completamente diferente, é ver 100.000 euros a transformarem-se em 60.000 e continuares exatamente com o mesmo plano, ou seja, sem vender, sem alterar a estratégia assumida. E é aqui que a composição da carteira começa a ter uma dimensão psicológica. A melhor carteira teórica pode não ser muito se tu não conseguires permanecer nela. É exatamente por isso que uma alocação com 60-40 pode fazer sentido para alguns investidores. Aceitas abdicar de parte do potencial de valorização de uma carteira totalmente acionista e, em troca de uma componente em muitos cenários, procuras reduzir a volatilidade global. Mas atenção à expressão que eu acabei de utilizar. Em muitos cenários. Não em todos. Mas calma, voltaremos a isso mais tarde. Mas porquê 60 e 40? Existe aqui um erro que convém evitar. Não há nada de matematicamente sagrado nos números 60 e 40. Podíamos construir 80-20, 70-30, 50-50 ou mesmo 40-60. Ou outra qualquer combinação que tu queiras. Quanto maior for em termos gerais a exposição, maior também tende a ser o potencial de crescimento e também maior a volatilidade. Quanto maior for a exposição a obrigações de qualidade, menor tende a ser o potencial de valorização. Mas também pode existir aqui uma redução do risco global da carteira. O 60-40 tornou-se uma espécie de referência porque representa aqui um compromisso intermédio, mais orientado para o crescimento do que uma carteira 50-50, mas significativamente menos exposta a ações do que uma carteira 80-20, por exemplo. Por isso, devemos olhar para o 60-40 como um modelo de alocação, não como uma receita universal. Esse é o primeiro ponto. E aqui onde é que entram os ETFs? É aqui que esta estratégia se tornou praticamente acessível ao pequeno investidor. Há algumas décadas, construir uma carteira verdadeiramente diversificada de ações e obrigações podia exigir muito capital e, acima de tudo, muitas operações. Hoje, podemos obter exposição a centenas ou milhares de títulos através de um único ETF. E isso permite construir uma versão extremamente simples da estratégia 60-40 com apenas dois ETFs. Um ETF de ações e um ETF de obrigações. Vamos imaginar este cenário apenas para fins educativos, ok? 60% num ETF global de ações, 40% num ETF global de obrigações. Eu não estou aqui a recomendar produtos específicos, vou falar de alguns ETFs, mas não é recomendação, ok? É só exemplificativo. Estou apenas a mostrar a arquitetura dele. Na componente acionista, poderíamos procurar um ETF que acompanhasse um índice global. Já na componente obrigacionista, um ETF que acompanhasse um índice amplo de obrigações. E teríamos uma carteira extremamente simples. Mas atenção, dois ETFs não significam necessariamente pouca diversificação. O número de ETFs não determina a diversificação. São os ativos que existem dentro deles. Um exemplo real para percebermos, um exemplo real para percebermos a componente acionista. Podemos pegar num ETF bastante conhecido dos investidores europeus, o Vanguard FTSE All World UCITS ETF, que é um ETF, por acaso, eu já falei no Ativos por Dentro no Instagram, se quiseres saber mais, passa por lá. E este tipo de ETF procura exposição a empresas de mercados desenvolvidos e emergentes. Dentro de uma carteira 60-40, poderia representar, por exemplo, a componente acionista.
Mas também poderíamos utilizar qualquer outro ETF global. Um ETF MSCI World teria uma composição diferente porque não incluiria mercados emergentes exatamente na mesma forma. Já um ETF sobre o S&P 500 seria ainda mais diferente porque se concentraria a exposição apenas nas 500 maiores empresas norte-americanas. E isto demonstra uma coisa importante. A percentagem é apenas uma parte da estratégia. E os 40% em obrigações. Aqui a escolha também é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Podemos ter obrigações governamentais, empresariais de curto prazo, longo prazo, investment grade, high yield, europeias, norte-americanas, globais, com taxa fixa ou mesmo indexadas à inflação. Cada uma representa características diferentes. Para uma carteira 60-40 tradicional, normalmente procura-se que a componente obrigacionista desempenhe um papel de estabilização. Isto significa colocar 40% numa carteira de obrigações empresariais extremamente especulativas provavelmente vai distorcer aquilo que é o objetivo. Um exemplo real de ETF obrigacionista amplo é o iShares Core Global Aggregate Bonds UCITS ETF. Este ETF procura acompanhar um índice de obrigações globais com investment grade e dá exposição à dívida governamental relacionada com governos, empresas e titularizações. Em agosto de 2026, representava uma yield to maturity média ponderada próxima dos 4%. Mas calma, eu não estou a dizer que tu os deves utilizar. Longe disso. Serve-nos para perceber o conceito. Com um ETF, podemos comprar exposição a uma quantidade enorme de obrigações diferentes. Neste caso, a carteira de ETF, desde que falei do iShares, tinha perto de 20 mil posições no final de julho de 2026, que é a última data que temos. Mas obrigações não significam dinheiro seguro. E este é um ponto fundamental. Quando ouvimos 60% em ações é o risco e os 40% são segurança. Mas não funciona assim. Uma obrigação tem risco. Tem risco de crédito. O emitente pode ter dificuldades em cumprir as suas obrigações. Existe risco de taxa de juro. Quando as taxas de mercado sobem, o preço das obrigações existentes tendem a cair. Existe risco de duração. Quanto maior a sensibilidade da carteira às taxas, maior pode ser a sua própria oscilação. E existe eventualmente também risco cambial. Se tu investis em dívida denominada noutras moedas, as variações cambiais podem influenciar o resultado. E existem riscos de mercado. Um ETF obrigacionista pode perfeitamente apresentar perdas. Por isso, eu prefiro dizer componente potencialmente estabilizadora em vez de componente segura. E 2022 mostrou-nos exatamente isso. Durante muito tempo, criou-se uma expectativa de que, quando as ações caíssem, as obrigações estariam lá para compensar. Nem sempre acontece. E 2022 foi um excelente exemplo. A inflação aumentou fortemente, os bancos centrais responderam com subidas agressivas das taxas de juros e aconteceu algo particularmente doloroso para a carteira 60-40. Ações e obrigações sofreram simultaneamente. Isto atingiu precisamente um dos pressupostos psicológicos de muitos investidores. Se tenho obrigações, portanto, estou protegido se as ações caírem. Não necessariamente. A BlackRock continua a considerar o 60-40 uma referência importante na construção de carteiras, mas assinala 2026 com o ambiente de inflação mais incerto e choques de oferta mais frequentes podem tornar a diversificação proporcionada pelas obrigações menos fiável do que no passado. Mas isto não significa que o 60-40 morreu.
significa que devemos compreender aquilo que nós temos. E essa é uma excelente lição sobre diversificação. Diversificar não significa garantir que alguma coisa sobe sempre. Significa, sim, distribuir diferentes fontes de risco. E, aliás, existe até um ETF que praticamente faz isto tudo sozinho. O Vanguard Life Strategy 60% Equity UCITS ETF. Lá está, o próprio nome praticamente explica o produto. 30 de junho de 2026, a composição divulgada pela Vanguard deste ETF era aproximadamente 60,28% em ações e 39,25% em obrigações e cerca de 0,47% em reservas de curto prazo. Ou seja, temos aqui um exemplo real de um produto europeu que implementa praticamente a arquitetura que estamos aqui a discutir. E por baixo existe uma série de ETFs. Na componente acionista encontramos exposição a mercados desenvolvidos, a América do Norte, Europa, mercados emergentes, Japão e outras geografias. Já na componente obrigacionista, encontramos dívida global agregada, treasuries norte-americanos, obrigações governamentais da zona euro, dívida empresarial e outra exposição. Isto demonstra até onde chegou a simplificação do investimento. Tecnicamente, o investidor pode obter uma carteira 60-40 através de um ETF, através de um único ETF multiativos. Naturalmente, isto não significa que seja adequado para toda a gente, nem que seja melhor do que construir separadamente as duas componentes. É simplesmente outra forma de implementar a mesma ideia. E fica a pergunta: construir com um ETF ou com vários? Temos então duas abordagens muito básicas. Uma solução multiativos, que já fala da alocação, ou construir a carteira por nós próprios. A primeira tem uma enorme vantagem: a simplicidade. Compras um produto, o próprio fundo gera as proporções. Não tens de andar constantemente a calcular quanto é que tens em ações e obrigações. Na segunda abordagem, podes ter, por exemplo, 60% em ETFs acionistas e 40% de ETFs obrigacionistas. Aqui, para ser honesto, tens maior controle. Podes escolher exatamente os índices, as geografias, a duração das obrigações, a exposição cambial e os próprios custos. Mas também tens a responsabilidade por detrás, porque agora és tu que tens de manter esta estrutura. No fundo, não existe uma opção universalmente superior. Existe sim aquela que melhor corresponde ao investidor. E agora quero-te falar do rebalanceamento. E chegamos a um dos conceitos mais importantes desta estratégia. Imagina novamente 10.000 euros. 6.000 em ações e 4.000 em obrigações. O nosso 60-40. Passa algum tempo e as ações valorizam muito mais do que as obrigações. E a carteira deixa de ser 60-40 e pode passar a 65-35, por exemplo. O que é que aconteceu? Fazeres absolutamente nada, o risco da tua carteira mudou. Agora tens uma exposição maior às ações. E é aqui que entra o rebalanceamento. Rebalancear significa voltar à alocação que definiste. Podes vender parte da componente que aumentou e reforçar a outra, mas existe outra possibilidade especialmente interessante para quem ainda está a acumular património: utilizar novos reforços. Se as ações crescerem demasiado e as obrigações ficarem abaixo dos 40%, podes direcionar temporariamente uma parte maior dos novos investimentos para obrigações. Desta forma, aproximas gradualmente a carteira do objetivo sem teres necessidade de estar a vender posições. E esta distinção, ela é importante, porque
Os reforços mensais, imagina que investes 300 € por mês. Numa aplicação puramente matemática dos 60-40 seriam 180 € para ações e 120 € para obrigações. Mas tu não tens necessidade de fazer isto mecanicamente todos os meses. Se a carteira estiver desequilibrada, o reforço pode ajudar a corrigir. Isso transforma os reforços numa espécie de ferramenta da manutenção da carteira. E agora o que é que acontece numa grande queda das ações? É aqui que a estratégia se torna psicologicamente interessante. Imagina que o mercado acionista sofre uma queda forte. A componente das ações perde bastante valor, como é lógico, e as obrigações podem cair menos ou permanecer relativamente estáveis, ou, dependendo do ambiente económico, até valorizarem. E a proporção muda. Agora tens 52% em ações e 48% em obrigações. O rebalanceamento manda fazer algo emocionalmente difícil: reforçar as ações. Precisamente quando as notícias são más, quando existe medo. E isso obriga o investidor a agir de acordo com uma regra em vez de uma emoção. Não garante que o mercado não continue a cair, mas vai criar disciplina. O grande benefício do 60-40 pode ser comportamental. E esta é uma parte que eu considero frequentemente subestimada. Falamos muito de rentabilidades, mas um dos benefícios de uma carteira equilibrada pode ser simplesmente ajudar o investidor a permanecer investido. Imagina que uma carteira 100% acionista oferece maior retorno no longo prazo. Isto só é relevante se o investidor aguentar o percurso. Se ele entrar em pânico numa grande queda e vender tudo, o retorno histórico do índice não lhe serve de nada. Uma carteira 60-40 pode oferecer um percurso potencialmente menos agressivo, não elimina quedas nem perdas, mas pode torná-las psicologicamente mais suportáveis para determinados investidores. E isso sim pode ter aqui um enorme valor. E para quem é que pode fazer sentido? E aqui não existe uma resposta baseada apenas na idade. Duas pessoas com 35 anos podem ter perfis completamente diferentes. Uma pode aceitar tranquilamente uma queda de 40% e outra pode perder o sono com uma queda de 15%. Uma pode ter rendimentos estáveis e a outra pode trabalhar por conta própria ou numa área cíclica. Portanto, a alocação ela deve considerar o horizonte temporal, a capacidade financeira para suportar perdas, tolerância psicológica, objetivos e necessidades de liquidez e, acima de tudo, a situação financeira global. O 60-40 pode ser um ponto de partida para a reflexão, não uma resposta automática. E agora, para quem é que não faz sentido? Um investidor muito jovem, com horizontes de várias décadas e elevada tolerância ao risco, pode considerar 40% de obrigações demasiado conservador. No extremo oposto, alguém que esteja muito próximo da idade da reforma pode considerar 60% em ações demasiado agressivo. Também não faz sentido aplicar mecanicamente esta estratégia sem olhar para o resto do património. Imobiliário, PPRs, depósitos, certificados, negócio, outras carteiras, seja o que for. A verdadeira alocação de ativos deve ser vista no conjunto, como um todo, não apenas numa conta da corretora. E agora quero-te falar dos custos. Uma das grandes vantagens dos ETFs é a possibilidade de construir carteiras diversificadas com custos relativamente baixos. Mas baixos não significa zero. Temos o TER do ETF e eventuais comissões da corretora, spreads, riscos cambiais e eventualmente questões fiscais. Se utilizarmos vários ETFs, podemos também aumentar o número de transações necessárias
para reforçar o rebalanceamento. Por isso, a complexidade deve justificar-se. Adicionar mais um ETF não torna automaticamente uma carteira melhor. Às vezes apenas acrescenta mais uma linha no ecrã. Não traz nada de novo. E agora uma questão que também é muito comum: distribuição ou acumulação. Nós também podemos encontrar ETFs de distribuição e de acumulação. Um ETF de distribuição, ele paga periodicamente os rendimentos recebidos de acordo com a sua política. Já um ETF de acumulação investe-os dentro do próprio fundo. Para alguém em fase de acumulação de património, uma versão de acumulação pode simplificar o reinvestimento. Para alguém que procura rendimento periódico, uma versão de distribuição pode ter outra utilidade. Mas aqui também temos de considerar a fiscalidade aplicável ao investidor. Como vês, não existe uma resposta universal. Cada um é um caso. A estratégia não morreu. Periodicamente aparece uma manchete a dizer que a carteira 60-40 morreu. Depois os mercados mudam e aparece outra a dizer que a carteira 60-40 está de volta. Esta discussão ela é demasiado simplista. O 60-40 não é um ativo. É uma forma de combinar classes de ativos. Pode funcionar melhor em determinados ambientes, pior noutros. A relação entre ações, inflação, crescimento económico e taxas de juros, ela muda muito ao longo do tempo. Em 2026, até grandes gestores continuam a utilizar o 60-40 como referência, embora discutam adaptações precisamente porque o contexto macroeconómico mudou. A própria BlackRock descreve-o como uma base histórica de construção de carteiras, ao mesmo tempo que alerta para as limitações atuais de diversificação tradicional entre ações e obrigações. Portanto, a pergunta interessante não é: o 60-40 morreu? É: o problema estou a tentar resolver com essa alocação. E agora deixa-me falar da falsa sensação de precisão. Existe ainda uma coisa que eu acho muito importante. Não fiques completamente obcecado com os números. 60-40 não é uma ciência ao ponto de uma carteira 61-39 estar errada. O objetivo é estabelecer uma estrutura. Se o teu perfil aponta para uma carteira equilibrada, a diferença entre 59,8% e 60,02% não interessa. A disciplina interessa, os custos interessam, a diversificação interessa e o comportamento interessa. E, sobretudo, interessa manter uma estratégia coerente durante tempo suficiente para ela poder cumprir o seu objetivo. E o que é que eu analisaria antes de construir uma carteira destas? Antes de pensar nos ETFs, começaria pelo investidor. Qual é que é o objetivo deste dinheiro? Quando é que eu vou precisar dele? Que perdas é que eu consigo suportar sem alterar o meu plano? Tenho fundo de emergência? Tenho dívidas que deveriam ser resolvidas primeiro? Tenho outros investimentos? E só depois chegaria aos produtos. Porque começar pelo ETF, honestamente, é começar pelo fim. O ETF é uma ferramenta e uma estratégia vem primeiro. Depois podemos então procurar os instrumentos que executam essa estratégia, não é? E honestamente, uma carteira simples, ela pode ser suficiente. E talvez esta seja uma das principais mensagens deste episódio. Investir não tem de significar gerir 20 posições. Podemos construir uma carteira extremamente diversificada com poucos instrumentos. Um ETF global de ações, um ETF amplo de obrigações, reforços regulares, rebalanceamentos periódicos, custos controlados e tempo. Eu sei, parece pouco emocionante. E talvez seja. Uma carteira, ela não existe para nos entreter, tanto quanto eu sei. Ela, no fundo, existe para atingirmos um determinado objetivo financeiro. Sabes? O maior inimigo pode não estar nos mercados. Nós podemos construir uma carteira teoricamente excelente e destruí-la através do nosso comportamento. Alterar a estratégia quando os mercados caem,
seguir o ETF que mais subiu, abandonar obrigações porque as ações tiveram 3 anos excelentes, aumentar ações depois de uma grande subida, reduzir ações depois de uma grande queda. Estamos constantemente tentados a substituir a disciplina por previsão. O 60-40 tenta fazer exatamente o contrário. Ele define uma estrutura e obriga-nos periodicamente a regressar a ela. É simples. E a estratégia 60-40, como já vimos, ela é extremamente simples de explicar. 60% em ações, 40% em obrigações. Mas por debaixo desta simplicidade existe uma ideia bastante poderosa. As duas componentes têm funções diferentes. As ações procuram crescimento e as obrigações procuram acrescentar rendimento, diversificação e potencial estabilidade. Mas nenhuma das duas está livre de risco. E não existe qualquer garantia de quando uma cair, a outra subirá. Como já vimos, 2022 mostrou isto de uma forma muito clara. Mas o objetivo nunca foi criar uma carteira incapaz de perder dinheiro, até porque isso não existe. O objetivo é construir uma combinação de ativos compatível com um determinado nível de risco e um determinado horizonte. Hoje, através de ETFs, podemos implementar esta ideia de uma forma extraordinariamente simples. Podemos utilizar um ETF global de ações e auto-obrigações, podemos utilizar vários ETFs ou podemos até encontrar produtos multiativos que fazem praticamente toda a alocação dentro de um único ETF. A tecnologia financeira tornou a implementação fácil. E aquilo que continua difícil é escolher a estratégia certa. E em mais do que isso, permanecer nela. Porque 60-40 não é necessariamente melhor do que 80-20, nem 80-20 é melhor do que 60-40. Depende da pessoa, depende dos seus objetivos, depende do prazo e do risco que está realmente a suportar. Talvez esta seja a maior. Aceitar que diferentes ativos desempenham na carteira diferentes funções e construir uma carteira onde o crescimento e a proteção relativa consigam, no fundo, coexistir. E porque investir bem não é apenas procurar o retorno, é procurar o retorno assumindo um nível de risco que permita chegar ao fim do caminho. Obrigado por ficarem até ao final e até ao próximo episódio.